Eu quero saudar você, meu irmão, minha irmã, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. É muito bom poder estarmos aqui, podermos estar diante do nosso Deus, que eu tenho certeza está aqui comigo, está aí com você, para refletirmos a respeito daquilo que o Senhor quer falar conosco nesse dia de culto, que não é porque estamos nas nossas casas, porque estamos separados, que nós vamos deixar de cultuar o nosso Deus. Eu quero lembrar você algumas coisas. Nós estamos vivenciando o período de Quaresma, como nós já temos dito nos nossos cultos lá na igreja. E esse tempo de Quaresma, ele começa lá na quarta-feira de cinzas, e ele vai até a semana que antecede a Páscoa, ou seja, a Semana Santa. 40 dias então. E o número 40 ele é muito significativo na Bíblia. Ele vem com a ideia de um tempo, de um ciclo de preparação para algo que está por vir. Por exemplo, os 40 dias de Jesus no deserto. Foi o tempo em que Jesus foi preparado para o seu ministério público. Ou ainda os 40 dias do dilúvio, quando a terra, a humanidade estava sendo preparada para o recomeço. Ou ainda os 40 anos no deserto, quando o povo de Israel estava sendo preparado para entrar na terra prometida. E nós estamos então sendo preparados nesse tempo de Páscoa, nesse tempo de Quaresma, para a Páscoa, onde nós haveremos de celebrar a ressurreição de Jesus Cristo. Mas nós não podemos nos esquecer que antes da ressurreição veio a cruz, veio a morte de Jesus como sinal maior do seu amor por todos nós. Nós temos também que entender que esse tempo de Quaresma deverá ser para nós um tempo de renovação das nossas vidas. E não há como deixar de fazer uma correlação nesse tempo de Quaresma com a quarentena que nós estamos vivenciando. E se nós entendemos o significado de 40, do número 40, como um tempo, um ciclo de preparação, nesse tempo de quarentena, para que nós estaremos sendo preparados? Eu gostaria que você pensasse e considerasse isso. Vamos abrir a palavra do Senhor no texto de Tiago, capítulo 4. E nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 16, com toda a reverência que a palavra do Senhor merece. Diz assim o texto: Atendei agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Vamos orar? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, te louvamos, te bendizemos, te agradecemos pela tua palavra que nos alcançou. E te pedimos, Senhor, humildemente, que a tua palavra encontre em nós terra fértil, onde ela possa ser frutificada. E que tudo aquilo que fizermos, Senhor, a partir do aprendizado que recebemos por meio dessa palavra, glorifique e exalte ao teu santo nome. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, esse texto me trouxe à memória alguns episódios comuns, episódios da nossa vida cotidiana, como por exemplo, no final do ano é próprio que nós façamos planos para o ano que virá, como por exemplo, começar a fazer exercícios, ter mais tempo para a família, cuidar mais da nossa saúde,
ou quem sabe fazer um curso, ou quem sabe dar uma guinada na nossa vida profissional, quem sabe se casar. Como igreja, muitos de nós também fizemos planos. Nos reunimos e fizemos projetos ministeriais para o crescimento do reino de Deus. No texto de Tiago, ele se dirige a mercadores judeus, homens que faziam um comércio altamente lucrativo, mundo afora. E Tiago chama a atenção desses mercadores acerca da insensatez que era eles deixarem Deus de fora dos seus planos. Nós hoje somos os personagens desse texto. Você pode estar pensando, pastora, mas quando eu faço os meus planos, quando eu quero colocar os meus sonhos em prática, eu consulto a Deus, eu oro e eu chego até a dizer: Senhor, esses são os meus planos, mas que seja feita a tua vontade. Eu não duvido disso, meu irmão, eu não duvido disso, minha irmã. Mas o que o texto nos ensina é algo muito mais profundo, é algo muito maior do que apenas falar. No versículo 15, Tiago diz, na expressão, se o Senhor quiser. O que ele está dizendo é que essa expressão não pode ser trivializada, mas ela tem que ser usada como um reflexo sincero de uma atitude interior de total dependência da vontade de Deus. Não pode ser algo dito simplesmente da boca para fora. Tem que refletir a sinceridade dos nossos corações quando nós reconhecemos que dependemos inteiramente do Senhor. De forma muito clara, hoje nós podemos perceber que a realidade não tem nenhum compromisso com os nossos planos. Nós fazemos planos, nós imaginamos que eles irão dar certo, nós até fazemos a nossa parte, nós trabalhamos para que eles tomem forma e de repente vem o inesperado, um vírus com nome e com sobrenome e muda tudo. Ainda que nós tenhamos sido preventivos, cautelosos, ainda que nós tenhamos calculado todos os riscos, ainda que nós tenhamos usado toda a nossa experiência, toda a nossa prudência durante o nosso planejamento e considerado os imprevistos, ainda assim nós precisamos entender que só podemos nos preparar para aquilo que conhecemos, de acordo com o que já vivemos, baseados nas informações e nos conhecimentos que nós já temos. Como lidar com aquilo que é totalmente desconhecido, algo que sequer ouvimos falar. Por isso, muitas vezes, a nossa preparação não vale de nada. De que vale os nossos planos, por mais legítimos que eles sejam, diante da realidade que nós não podemos controlar? No versículo 14, Tiago fala a respeito da neblina, que a nossa vida, que nós somos como neblina. É a ideia de como nós somos pequenos e frágeis diante do amanhã, diante do desconhecido, diante daquilo que ainda está por vir. Por isso, só mesmo se Deus quiser, faremos isso ou aquilo. Precisamos compreender a dimensão do Deus a quem nós servimos e nos aproximarmos cada vez mais dele. Porque quanto mais nós reconhecermos a sua grandiosidade e o seu poder, mais nós entenderemos o quanto carecemos das suas misericórdias. É na compreensão desse Deus eterno que nós enxergamos a nossa finitude. E deixamos de nos enxergar como deuses da nossa própria existência, senhores das nossas vidas e detentores
do controle das circunstâncias que nos cercam. Somos pó e ao pó voltaremos, é o que diz a palavra do Senhor. E diante disso, nada podemos fazer. Porém, nós ainda temos o livre-arbítrio dado pelo nosso Deus e podemos fazer as nossas escolhas. Vocês se lembram lá da parábola do fariseu e do publicano que está lá em Lucas 18, a partir do versículo 9? Uma parábola muito conhecida. E lá nós podemos perceber que haviam dois homens e que dois homens tiveram a oportunidade de escolher. O fariseu escolheu confiar em si mesmo e nas suas virtudes. Já o publicano escolheu reconhecer-se pecador e clamar pela misericórdia de Deus. E o texto diz que somente um voltou para casa justificado. Quem nós queremos ser em meio a toda essa tragédia que se abateu à humanidade? Quem eu e você queremos ser diante de todas essas dúvidas, diante de todos esses questionamentos, diante do medo e da angústia que nos cerca? Nós queremos acreditar ou confiar nas nossas capacidades, ou nós queremos humildemente reconhecer que somos pecadores, que temos ofendido a santidade de um Deus que nos ama e que precisamos urgentemente voltarmos para esse Deus, colocarmos a nossa boca no pó, pedirmos perdão e clamarmos pela sua misericórdia. Um coração humilde entende que precisa aprender de Deus. Recebe a sabedoria prometida. E essa sabedoria divina reforça em nós a nossa identidade de filhos e filhas de Deus. E faz com que nós nos apropriemos da sua palavra que está lá em João 3,16, que nos é tão conhecida, mas que muitas vezes nós não conseguimos entender, compreender, assimilar e vivenciar o sentido real dessa palavra, que diz para nós: porque Deus amou o mundo de tal forma que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é desejo de Deus que nós pereçamos. Não é desejo de Deus que a humanidade sofra. Não é desejo de Deus que vidas se percam. Apesar de limitados, apesar de finitos, o amor de Deus nos oferece em Cristo Jesus a reconciliação, a salvação e a promessa de uma vida plena e abundante. E é essa certeza que nos permite passar por todo tipo de aflição, com confiança e esperança, sabendo que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Precisamos deixar as distrações de lado. Nós vivemos uma vida com muitas distrações que têm nos afastado da vontade de Deus para as nossas vidas. Nós temos priorizado tantas coisas que não agradam a Deus, tantas coisas que não glorificam o seu santo nome. Precisamos decidir em fazer a vontade de Deus hoje e agora, porque nós não sabemos o que o amanhã nos trará. Como é que nós temos vivido? Como é que você tem levado a sua vida? O que é que você tem priorizado? O que é que tem sido essencial na sua trajetória? Diante dos planos que você tem feito, qual é o lugar que Deus tem ocupado? Será que você tem buscado as coisas que te trazem alegria, que te trazem prazer, sem se preocupar com a vontade de Deus para a sua vida? Será que você tem buscado na palavra do Senhor quais são os propósitos e os planos dele para a sua vida? Diante desse tempo de medo, de angústia,
que o inesperado está diante de nós, o que será que o Senhor espera de cada um? Para que será que nós estamos sendo preparados? Eu quero te convidar a fechar os teus olhos nesse momento. Que você busque no Espírito Santo de Deus o discernimento necessário para que você compreenda como está a sua vida, o que você tem feito e o que você tem deixado de fazer, que tem ofendido a santidade de Deus, que tem causado separação entre você e Deus, esse Deus que deu o seu único Filho para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje. O que é que você tem priorizado na sua existência? Será que você tem aberto mão de algumas coisas que poderiam te trazer prazer e alegria imediatos a favor daquilo que é a vontade de Deus para você? Qual é a voz ou quais são as vozes que você tem ouvido? Será que é a voz de Deus? Aquela que te chama e aquela que te oferece uma vida plena? Reflita nesse momento, diante desses questionamentos, diante desse momento de extrema dor que toda a humanidade está vivenciando. O que é que eu e você podemos fazer para levar esperança para esse mundo? Ore e ouça a voz do Senhor. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, que a percepção dessa finitude nos leve a um verdadeiro quebrantamento e arrependimento, que transforme a nossa forma de pensar e de agir. Que diante do inexplicável, que diante do imponderável, nós clamemos pela Tua misericórdia. Que nós passemos, Senhor, a ter uma vida com significado e propósito, que honre a Ti durante o tempo que ainda temos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. E que ao olharmos para tudo isso que a humanidade está vivenciando, que ao olharmos para as nossas vidas, esse tempo de isolamento social, esse tempo em que nós estamos dentro das nossas casas, que nós possamos aproveitar para refletir o quanto nós temos valorizado ou desvalorizado pequenos gestos que hoje nos fazem tanta falta, como um aperto de mão, como um abraço apertado, como um beijo caloroso, como uma conversa ao pé do ouvido, como um simplesmente encostar de cabeça, repousar de cabeça no ombro amigo. Eu não sei você, meu amado, minha amada, mas eu tenho sentido muita falta de abraçar cada um de vocês. Mas que esse tempo nos sirva para refletirmos a respeito disso e entendermos que muitas vezes a verdadeira alegria está nas pequenas coisas. Que o Senhor Jesus nos abençoe, que o Senhor Jesus nos fortaleça e que nós possamos sair desta experiência sabendo que somos totalmente dependentes do nosso Deus. Que a bênção do Deus Pai Todo-Poderoso, que o amor e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vocês. Alcance os seus queridos, alcance também todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Um abraço. Amo vocês.